Boa noite, professores. Para o estudo de elétrica, nós escolhemos o tópico de luminotécnica, mas eu acredito que é de extrema importância anteriormente de falarmos do projeto de luminotécnica, nós falarmos do projeto elétrico. Então, ele é formado por cálculos de demanda de energia com detalhamento técnico, uma planta baixa com as representações adequadas dos elementos da instalação, cálculo do sistema de proteção para cada um dos circuitos definidos, o dimensionamento e a definição dos materiais a serem utilizados e a plumada elétrica, que nesse caso encaixa no nosso projeto 3, que é para construções com mais de um pavimento. Antes, o que rege a forma com que nós devemos fazer isso de forma correta são as normas. Então, aqui nós colocamos a norma 5.410, que ela é responsável por estabelecer as definições essenciais para assegurar a segurança dos seus usuários e evitar o mau funcionamento do sistema. E a NBR 5.444, que é de representação gráfica. Embora ela tenha sido cancelada e não tenha sido substituída, ela ainda assim segue como um guia para podermos obter uma linguagem comum entre arquitetos, engenheiros e responsáveis técnicos. Aqui nós fizemos como se fosse um estilo de passo a passo. Então, para a realização do projeto, a gente precisa da planta baixa do edifício, no caso, do térreo, dos pavimentos tipos e da cobertura. A definição das cargas, para termos o parâmetro de quantas tomadas de uso geral usaríamos e quantas tomadas de uso específico usaríamos, e um diagrama unifilar, que nele contém a distribuição das cargas em cada uma das fases do sistema. Então, após definidas as cargas, a gente precisa separar elas no quadro de distribuição, para diminuir as consequências de uma falha, a qual provocará apenas o seccionamento do circuito defeituoso e não a edificação por um todo. E aqui nós colocamos duas plantas, uma planta de um apartamento, de um ambiente por inteiro, e uma planta da edificação toda. Então, poderia ser do térreo, para podermos usar como comparativo na questão de escala, e também colocamos o diagrama unifilar do quadro de energia. Aqui nós citamos novamente a NBR 5.410, que ela é necessária para ter uma proteção contra a sobrecorrência, para evitar acidentes com choque elétrico. E também é importante salientar que, além do projeto interno e externo da elétrica da residência, da edificação, é necessário também projetar onde ficará o medidor de padrão de energia, necessitando estar no limite da área a ser construída e ligado ao quadro de distribuição. Falaremos da luminotécnica residencial, que é o estudo que foca na aplicação da iluminação apropriada para o seu projeto. Ele também pode ser chamado de luminotecnia. A iluminação ela desempenha um papel essencial na decoração, influenciando o ambiente e realçando os detalhes do projeto, enquanto também permite camuflar alguns aspectos que são menos desejáveis, o que torna o ambiente mais aconchegante e agradável. Cada residência, cada projeto possui a sua singularidade, portanto, ele deve ser elaborado de acordo com as características do local em que está inserido, seja de um edifício, uma casa, algum tipo de indústria, comércio ou qualquer outro tipo de estabelecimento. Ele deve priorizar a iluminação do ambiente e busca um projeto adequado que vai garantir o bem-estar de todas as pessoas do local. Como que nós podemos aprimorar, no caso, um projeto luminotecno? Nós trazemos algumas dicas para que nós pudéssemos usar no nosso projeto 3 do edifício híbrido que estamos fazendo, que é aproveitar a luz natural dos cômodos. Isso traz uma certa sensação de conforto, combinar a decoração junto com a iluminação, principalmente caso a gente decida destacar alguma parte da decoração, e é aconselhável também utilizar lustres, pendentes, e é importante que tudo esteja em harmonia com o restante do ambiente. Avaliar também os espaços que demandam uma iluminação mais intensa na nossa residência é fundamental para poder facilitar as atividades cotidianas do dia a dia. Os produtos mais indicados são as lâmpadas spots, lustres e pendentes e também, principalmente, as fitas de LED.
O que um projeto de iluminação residencial ele deve ter? Nós trouxemos aqui cada ambiente de uma residência para que nós pudéssemos focar nele e o que cada um deveria ter e que é mais confortável e aconchegante para as pessoas. Então, por exemplo, na sala de estar, acreditamos que as lâmpadas amarelas elas fazem um melhor trabalho, já que elas tornam o ambiente mais acolhedor e mais agradável também. As luzes difusas, elas são mais recomendadas. Acreditamos que é possível também utilizar as spots de luz que destacam e valorizam uma parte da decoração. A cozinha já é necessário uma iluminação mais intensa e acreditamos que é melhor investir em luzes mais diretas. Já o quarto deixar uma iluminação mais uniforme e indireta, porque ajuda a preparar uma boa noite de sono. O banheiro, no geral, eles são mais claros e eles precisam de uma iluminação mais uniforme. O escritório é um lugar também que precisa de uma iluminação intensa, que torna o ambiente mais propício a poder se concentrar no trabalho. E a garagem é um cômodo que é melhor ter lâmpadas brancas e uma iluminação mais intensa também. Nós trouxemos um projeto de referência que é o Rombo IV de Miguel Ángel Aragones, que é um espaço privado com 3 residências e um estúdio, que fica numa região central e arborizada da cidade do México. O arquiteto, ele deixa de lado o tato e a expressão dos materiais, então ele cria uma estrutura toda branca e ornamentada pela luz natural durante o dia e a noite artificial, o que traz uma exuberante paisagem. Aproveitamento de água da chuva. O aproveitamento da água da chuva é uma prática cada vez mais relevante na busca pela sustentabilidade hídrica em edifícios comerciais. Esse processo envolve uma série de etapas, desde a coleta inicial nos telhados até o uso final em diferentes atividades, após os tratamentos adequados. O aproveitamento da água da chuva em edifícios comerciais não apenas contribui para a redução da demanda sobre os sistemas de abastecimento público, mas também representa um passo significativo em direção à sustentabilidade ambiental. Ao compreender e implementar eficientemente cada etapa desse processo, é possível promover a conservação dos recursos hídricos e adotar práticas mais responsáveis no âmbito urbano. Sistemas. Para aproveitar esse insumo natural, é preciso implementar algumas instalações. As características vão depender das circunstâncias e do local de cada uma, como, por exemplo, o sistema de captação, a filtragem e o reservatório. 1. A água pluvial é captada por pontos distribuídos pelo prédio. 2. A água é direcionada por tubulações para o sistema de filtragem. 3. Após passar pelo filtro, a água é armazenada numa cisterna. 4. Por uma tubulação, a água é conduzida para o reservatório superior. 5. O reservatório de água distribui a água para o reuso. Quando falamos de aproveitamento ou reuso de água, existe uma diferença, pois cada tipo tem uma necessidade diferente de tratamento, manejo e na localidade rural ou urbana. Água pluvial. As águas de chuva são consideradas muitas vezes como esgoto, pois usualmente passam pelos telhados e pisos e vão para as bocas de lobo, onde, como solvelmente e universal, carregam todo tipo de impureza dissolvida ou apenas levada mecanicamente para um córrego e posteriormente ao rio. Porém, se for captada em áreas de acesso restrito antes desse caminho, pode ser aproveitada para fins não potáveis, sem a necessidade de um tratamento mais complexo. Mas para isso, é recomendável que se descarte o primeiro 1 mm ou em áreas urbanizadas até 2 mm, pois estudos comprovam que esse descarte inicial carrega as impurezas suspensas no ar e no telhado, que podem conter fezes de animais e matéria orgânica. Esse primeiro milímetro são decorrentes do cálculo do projeto. Por exemplo, ao captar a água de um telhado, o seu tamanho e o quanto chove na região. Aplicações da água: irrigação paisagística, gramados residenciais e telhados verdes, usos urbanos e não potáveis, irrigação paisagística, combate ao fogo, descarga de vasos sanitários, sistema de ar-condicionado, lavagem de veículo, lavagem de rua e pontos de ônibus e etc.
Água de reuso. No artigo da CNRH, já citado, é considerada a água de reuso aquela água residuária encontrada dentro dos padrões exigidos para sua utilização nas modalidades pretendidas. Ou seja, o reuso da água consiste no reaproveitamento de determinada água que foi insumo ao desenvolvimento de uma atividade humana. Este reaproveitamento ocorre a partir da transformação da água residuária gerada em determinada atividade em água de reuso. Essa transformação ocorre mediante tratamento. Segundo bases científicas, a reutilização pode ser direta ou indireta, decorrente de ação planejadas ou não. Reuso indireto, não planejado da água. Ocorre quando a água utilizada em algumas atividades humanas é descarregada no meio ambiente e novamente utilizada a junçante rio baixo, em sua forma diluída, da maneira não intencional e não controlada. Reuso indireto, planejado da água. Ocorre quando os efluentes, depois de tratados, são descarregados de forma planejada nos corpos de água superficiais ou subterrâneas, para serem utilizados a junçante de maneira controlada no atendimento de algum uso beneficiário. Reuso indireto planejado da água. Prevê que exista também um controle sobre os eventuais novas descargas de efluentes no caminho, garantindo assim que o efluente tratado estará sujeito apenas a misturas com outros efluentes, que também atendam o requisito de qualidade de reuso pretendido. Reuso direto planejado das águas. Acontece quando os efluentes, após tratados, são encaminhados diretamente de seu ponto de descarga até o local do reuso, não sendo descarregados no meio ambiente. É o caso com a maior ocorrência destinando-se ao uso em indústrias de irrigação. Seguindo agora para a parte do projeto de referência, nós selecionamos um edifício comercial Aerobusiness, que é um projeto que fica localizado em Curitiba, e ele foi realizado pelo arquiteto Luiz Alberto Borges de Macedo e pela Realiza Arquitetura, como escritório responsável pelo projeto. É um projeto de 2011, que foi executado no ano de 2015, e um projeto que é muito específico para esse tema, porque ele tem um conceito que é todo voltado para a parte sustentável. Ele tem 16 pavimentos, incluindo um térreo e 3 subsolos, e dentro de um terreno de 3.000 metros quadrados, que é estreito e sem profundidade, então era um projeto que tinha dificuldade de ser realizado, e através desse conceito sustentável eles trouxeram soluções que tornaram possível a melhor efetividade do projeto nessa área. E ele foi construído com essa proposta sustentável e ele tem diversas tecnologias que incluem desde os materiais da fachada, que trazem um conforto termoacústico, e até as estratégias sustentáveis que trazem eficiência no consumo, no tratamento de água e na garantia de melhor eficiência no quesito energético. E uma curiosidade sobre esse projeto é que em 2019 ele recebeu a certificação LEED Zero Water, que ele foi reconhecido como o primeiro projeto do mundo que se tornou autossuficiente na geração da água que ele mesmo consome. E através disso, ele traz um sistema de armazenamento de água da chuva muito eficiente e também um sistema de tratamento de esgoto e captação de água potável através da água pluvial. A implantação dessas soluções nesse projeto, que foi o que possibilitou trazer para ele esse prêmio, trouxeram também uma economia superior a R$80 mil por ano, então é realmente extremamente eficiente as soluções que eles desenvolveram nesse projeto. A partir da presença de hidrômetros que eles instalaram e um sistema de build management, eles conseguiram medir todo o comportamento do edifício desde o ano de 2016. Então eles conseguiram medir e calcular métricas que tornaram possível eles conseguirem entender como era o funcionamento energético e a utilização de água do edifício para que eles pudessem fazer o estudo e criar essas soluções que tornariam mais eficiente. Mas o que eu quero trazer o enfoque aqui para essa parte da apresentação é a realização que eles fizeram de um telhado, que é uma inovação do que foi construída nesse projeto, que através da água da chuva do telhado eles conseguiam reutilizar e armazenar essa água numa bacia hidrográfica, uma
armazenar essa água numa piscina no telhado que eles chamam de wetland, que é, eles realizam o armazenamento dessa água dentro de uma estrutura que fica num piso elevado. Essa estrutura é composta por cascalho fino, macrófitas e plantas aquáticas que armazenam a água nessas piscinas de 11 centímetros de lâmina d'água, e através daí eles conseguem fazer o tratamento e a distribuição da água. No próximo slide a gente apresentou um pouco mais sobre esse telhado verde, que é um telhado que é chamado de laminar alto. É um sistema que é conhecido pela captação da água pluvial e também pelo tratamento de águas cinzas para reutilização, desde das descargas de vasos até a limpeza externa e irrigação do jardim. Ele é composto por algumas camadas que a gente deixou aqui dispostas, como essa camada vegetal, aí a porção de terra, e aí vem a parte da filtragem, que vem a camada filtrante, uma camada de drenante, uma manta geotêxtil, uma manta impermeável, uma manta de isolamento, o controle de vapor e, após isso, o compensado de madeira, que é para trazer uma estrutura para essa parte do telhado. Essa filtragem é feita na cobertura do edifício, assim como eu disse, através dessa piscina que eles estabeleceram como estrutura para a água ficar armazenada, e eles trazem, através desses mecanismos biológicos, como essa vegetação que eles colocam e a camada filtrante, e cones de polipropileno que são conectados entre si, trazem para as raízes dessas plantas terem contato com esse líquido, que vai ser tratado, e através disso eles conseguem tratar a água e levar depois, distribuir para o resto de todo o edifício, e criar todo um sistema que é autossuficiente e traz uma eficiência maior para o projeto. Obrigado, professores, pelo tempo de vocês. Acredito que foi muito proveitoso as informações desse projeto.